Pois muito bem, né? Vamos falar agora sobre esse aspecto do catolicismo, né? Dessa, dessa figura, digamos assim, né? Para os católicos, para nós católicos, que é Maria, a quem nós chamamos também de mãe, a quem nós chamamos de Nossa Senhora, a quem nós chamamos de Virgem, de vaso honorífico, de Arca da Aliança, de Espelho de Justiça, e aí vai, né? Afinal de contas, por que tantos títulos belos, né? Dignos assim, de tanto amor? Devoção, né? Em última instância, é isso, um grande amor por alguém. E vejam, por quê? Porque Maria, ela foi, mas ela é o que nós deveríamos ser desde sempre, que é a imagem e semelhança de Deus de forma mais perfeita possível, na condição de humano. Nós estamos falando de alguém que tem a natureza divina e humana, como Jesus Cristo. Nós estamos falando de alguém que foi criada, uma criatura, né? E não, por acaso, Maria é chamada da nova Eva. Né? Porque se por Eva entrou o pecado no mundo, por Maria entra a salvação. E vejamos, Maria, ela, para nós católicos, ela foi preservada, né? Ela foi preservada do pecado original. Que o pecado original é justamente aquele que nos traz a concupiscência, nos traz a inclinação para o pecado. Então, Maria, Nossa Senhora, ela foi preservada por Deus, segundo a Igreja, né? E a Igreja ela tem as suas fundamentações para isso, no sentido de que era preciso que aquela que receberia o Filho de Deus fosse um tempo digno para tal. Não poderia ser, aliás, poderia ser qualquer mulher, entre aspas. Poderia ser porque para Deus nada é impossível, né? Mas, como Deus não faz nada que não seja o mais perfeito, Deus quis, né, que uma mulher fosse preservada desta mácula, né, por isso imaculada, né, desta mácula, deste pecado original, para que pudesse ser um vaso digno, ou que pudesse receber aquele que nos traria salvação. Então, no sentido de ser de forma mais perfeita a vinda de Jesus a esse mundo, escolheu-se uma mulher que não fosse tocada pelo pecado. Vejam, por si só já é um motivo para nós venerarmos Maria de uma forma até maior do que aos santos. Porque Maria, em toda a sua vida, ela não cometeu pecado. Isso é que nos ensina a Igreja. Inclusive, né, quando a Igreja ela fala isso, ela se baseia, por exemplo, no Evangelho de Lucas, na versão original, é claro. Quando o anjo chega a Maria, ele fala Ave, né? Que pela primeira saudação, você já sabe, né? Pronome de tratamento. Né? Você vai falar para um deputado, infelizmente você diz Vossa Excelência. Se você vai falar com um bispo, também Vossa Excelência. Se você vai falar com um reitor de uma universidade, Vossa... Esqueci agora.
Não, esqueci agora. Enfim, então o anjo ele chega já dizendo a que veio, né? Salve, né? Ave, uma saudação dada aos imperadores, né? Salve, Ave, Ave Maria. O Senhor é contigo, né? Essa é a chave da questão, né? O Senhor é contigo, né? Que para o texto original, contigo significa mesmo antes, muito antes da própria concepção. O Senhor é contigo, né? O Senhor é contigo antes de todo o tempo. O Senhor tem estado contigo, muito antes da tua própria vinda a este mundo, né? Segundo a interpretação da igreja sobre o original, pegando o vocábulo original, o que foi escrito no texto de Lucas. Então o Senhor é contigo há muito antes. Ele é contigo, né? E bendita és tu entre todas as mulheres da terra, né? E aí ele continua, claro, porque de todas as mulheres da terra, ela foi a escolhida, ela foi a preparada, né? E isso tem as suas consequências, né? E aí ele diz, continua dizendo, né? Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Ave Maria, né? Que no latim a gente chama gracia plena, que é diferente, que é algo mais elevado do que cheia de graça. É algo transbordante, graça plena, plena, né? Ou seja, a igreja, quando ela interpreta isso, ela tira as seguintes conclusões. Ora, Maria, ela foi preservada muito antes de vir neste mundo. Ela foi pensada por Deus. Claro, todos nós somos, um dia brotamos no coração de Deus, né? Para que viéssemos a esse mundo. Mas Maria, ela foi preservada, ela foi projetada nesse mundo, né? Então, Ave, salve, salve. Há uma mulher ainda, né, analisando o contexto do período, tem mais ainda relevância, né? Então, Ave Maria, graça plena, né? É algo maior do que cheia de graça, é algo transbordante, né? O Senhor é contigo, né? E aí a interpretação da igreja sobre o texto original, muito antes, não de agora, né? No ventre da tua mãe, antes de te formastes, né? Então o Senhor é contigo desde todos os tempos. E bendita é tu entre as mulheres, e bendito ainda é o fruto do teu ventre, né? Como nós rezamos na Ave Maria. E também o anjo ele exclama, né? E aquela menina, né? Como dizem os estudiosos, aquela menina prometida em casamento, virgem, quer dizer, totalmente compatível com as profecias, né, sobre o nascimento do Salvador. Virgem, uma menina desposada em casamento, né? Também há um homem justo, né, que é a única palavra característica que se atribui a José, o homem justo, né? O homem que não é, obviamente, injusto, o homem que tem discernimento de justiça, né? E aí, por este pequeno episódio, né, já se chega à primeira conclusão de por que ser devoto de Maria, né? Ora, muito simples, né? Porque Maria, ela é o modelo de perfeição que nós queremos ser. Maria é o modelo de perfeição para nós. Porque, veja, há nenhuma pessoa totalmente humana se teve tamanha perfeição. Então poderíamos dizer que Maria, ela nos revela, né, a graça em que nós também
estaremos, né, se assim for da vontade de Deus e do nosso também do nosso intuito, né, de estar com Deus. E é interessante, né? O anjo, quando ele chega, ele também diz, né? Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Interessante isso. E Maria pergunta, né? Mas como se dará isso? E respondeu o anjo, e aí a gente entra no segundo aspecto. O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então veja, Maria também é chamada pela igreja como a esposa do Espírito Santo, né? Pelo motivo de que ela recebeu este Espírito de forma extraordinária. Quer dizer, o próprio Deus envia o seu Espírito sobre uma pessoa humana, uma criatura, e envolve de tal forma, opera um milagre naquela vida que faz nascer o Filho de Deus. E vale notar que a carne de Jesus, enquanto homem, é a carne de Maria. Né? Se Maria não teve relações com José, como nos diz a igreja, e os próprios evangelhos testemunham esse favor, se não houve esse contato, a carne de Jesus foi a carne de Maria. E, obviamente, o seu sentido divino veio por intermédio do Espírito Santo, por Deus. Então, nesse primeiro aspecto, a gente já tem duas questões importantes. Que Maria ela é este espelho de perfeição para nós. E agora, nessa primeira parte, por grande interferência de Deus, digamos assim, né, sem muito se falar nela, nos seus gestos, mas também os seus gestos estão ao favor dela. Por exemplo, quando ela vai visitar Isabel, a sua prima, né? Maria, por si só, já ia fazer um ato de caridade, mas tudo bem, a gente não vai se aprofundar sobre isso. Mas Maria chega na casa de Isabel e de Zacarias e saúda Isabel, como era de costume, uma saudação. E aí nos diz o evangelista, ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Portanto, o que Isabel for falar daqui em diante, não é Isabel quem fala, é o Espírito Santo. Exclamou em alta voz, bendita és tu, novamente bendita, né? Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra? De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe de meu Senhor? A mãe de meu Senhor. Ora, um terceiro motivo para sermos devotos de Maria, por ser a mãe de nosso Senhor. E por ser ela a bendita entre todas as mulheres da terra. E por ela ter sido feliz por ter trazido ao mundo o Filho de Deus. E é por isso que o Espírito Santo diz, de onde me vem a honra? É uma honra. É uma honraria. E é por isso que Maria também, no segmento aqui dos versículos, né? Então, continuando aqui só para não perder aqui, exclamou em alta voz.
Pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Alegria, né? Alegria que, de estar em encontro com quem estava plena do Espírito Santo, né? Preenchida. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E aí a gente entra já no quarto motivo. Maria foi uma mulher de fé. Bendita és tu que creste. Ora, quem crê é quem tem fé. E mais uma vez, bem-aventurada, bendita, bem-aventurada, bendita. Atribuições dadas a Maria. E Maria diz: minha alma glorifica ao Senhor. É interessante, Maria, ela não, em nenhum momento, ela assume para si as características que o próprio Espírito Santo estava dando a ela, né? Ela prefere a humildade. Minha alma glorifica ao Senhor. E tudo que vier por disso é consequência, né? Meu espírito exulta de alegria, novamente, alegria em Deus meu Salvador. Porque olhou para a sua pobre serva, que os servos de Deus já são grandes, né? Não há nenhum servo de Deus que seja realmente pobre. Né? Todos aqueles que servem a Deus são as pessoas mais ricas, no sentido, obviamente, da fé. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Novamente, bem-aventurada. Então, proclamarão a mim, Maria. Portanto, Maria, como quinto fator de devoção, Maria ela é a bem-aventurada de Deus. E todas as gerações não há exceção, né? Não há exceção. A geração do século XVI, da Reforma Protestante e em seguida. Não. Todas as gerações são todas as gerações. É tudo o que virá a partir de agora. Então, não é à toa, né, que à medida em que a igreja primitiva ela vai se desenvolvendo, Maria ela vai sendo cada vez mais reconhecida e percebida a sua santidade. Porque era uma mulher muito discreta, uma mulher muito silenciosa. Então, mas não passaria de forma imperceptível. Seria percebido, foi se notando desde sempre que ela, a sua época, uma mulher muito sábia, uma mulher paciente, em todos os momentos que se refere a ela no Evangelho, quase sempre está dizendo, e Maria guardava tudo no coração. E Maria guardava todas essas palavras. E Maria, sempre no sentido da escuta, de perceber, de estar atenta, né? E vejam, tem uma outra coisa que a gente não tem no Evangelho em si, mas que isso não se tem dúvida disso, é que o próprio convívio entre Maria e Jesus, entre a Sagrada Família, é um convívio de santificação mútua. Pai, mãe, filho, né? À medida em que Jesus ia crescendo e amadurecendo, Jesus ia se espelhando em quem? Nos seus pais. Né? Jesus se espelhou nos seus pais. Jesus aprendeu de José a profissão, né? Mas também não só a profissão, todas as outras características dele, enquanto jovem, enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto adulto. Né? Então Jesus, enquanto homem que viveu no mundo, fazendo mesas, cadeiras, né? Fazendo um concerto aqui e acolá com seu pai, né? Não por causa, exatamente por isso que chegava, olha, mas aquele não é Jesus, filho de José, o carpinteiro, filho de Maria, nós conhecemos aqui, são vizinhos aqui, estão sempre conosco. Ou seja, essa vida, né, que se chama vida de Nazaré, né,
essa vida que não está nos evangelhos, esses bastidores da vida de Jesus, eles são essenciais para se conhecer Jesus. Jesus não é só a partir dos 30 anos, quando aproximadamente, que começou a sua vida pública. Para que Jesus saísse para a vida pública, primeiro ele teve que estar inserido numa realidade de santidade. E à medida em que ele vai descobrindo a sua missão, vai percebendo a sua missão de Salvador deste mundo, ele vai aprendendo com seus pais. E aí, de um lado, ele tinha duas figuras realmente extraordinárias, que é Maria e José. Então isso não pode ser desprezado. Não é porque esses fatos não estão nesses evangelhos canônicos, que nós chamamos, que devem ser desprezados. A vida de Jesus enquanto criança, enquanto jovem, até a sua vida pública, ela deve ser considerada. E essa vida é onde está, sem dúvida, a maior grande parte da missão de Maria. Maria preparou Jesus, da mesma forma Jesus também preparou Maria, e da mesma forma também José. Uma santificação mútua. E não é difícil perceber isso na família, por exemplo, de Santa Teresinha, do Menino Jesus. Não foi isso que aconteceu, né? Agora, não tão recentemente, mas os seus pais também não foram reconhecidos como santos. Por quê? Porque a família, ela caminha junto. Vai se olhando e vai se espelhando, vai se olhando e vai se espelhando. Então, Maria, a bem-aventurada de Deus, ela deve ser, a bem-aventurada, deve ser a bendita, deve ser proclamada. Ou seja, proclamada significa ser dito, não pode ser escondido isso. Isso é uma ordem, isso não é uma opção. Isso é uma profecia, não é uma opção, não há alternativa. Isso é um ordenamento. Por isso, porque Deus olhou para a pobreza de sua serva, que glorifica ao Senhor, que o seu espírito exulta de alegria. Por isso, desde agora, me proclamarão a bem-aventurada. Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Maria justifica, E aí entra os motivos de devoção a Maria começam a se misturar. Por quê? Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso. É aquela história que, quando nós reconhecemos o autor, nós reconhecemos o autor de uma obra pela obra que ele fez. Então você reconhece que Deus ele é maravilhoso pelas suas obras. Então você percebe as suas criaturas. Deus cria e a partir das suas criaturas você percebe o tamanho da sabedoria de Deus. Então Deus cria a luz, Deus cria os mares, Deus cria os animais, Deus cria o homem, Tudo bom, muito bom, isso é bom, E tal, toda aquela maravilha. Então, a partir daí, de tudo que Deus criou, você consegue identificar. Opa, isso daqui quem fez foi Deus. Isso daqui quem fez foi Deus. Não, isso daqui quem fez não foi Deus, isso daqui foi o homem. Então, fez lá o shopping grupo de caiu. Não foi Deus que fez. Se Deus tivesse feito, não teria caído. Ou seja, você consegue pensar, é coisa de homem, isso aqui não é coisa de Deus. Então você consegue identificar pelas obras quem é o autor. E Maria, você percebe isso, que Maria ela é obra de Deus. E ela vai justificar justamente isso. Por que me proclamarão
bem-aventurado a todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso. Ou seja, pelas obras que Deus fez naquela mulher. Vejam, essas maravilhas que Deus fez em Maria foram as mais diversas. Das que nós sabemos, nós temos, por exemplo, a própria concepção de Maria, concebida sem o pecado original, na qual nós já falamos, mas também a própria vivência religiosa daquela família, que educou Jesus aos moldes judaicos, que ao pouco foi percebendo sua missão. Da mesma forma também, em que Maria ela soube ter a capacidade de guardar tudo que ouvia de Jesus, e também nos momentos drásticos da vida de Jesus, Maria ela foi realmente onde encontrou a plenitude da santidade, sem dúvida. Então, Maria aos pés da cruz, um momento muito grave da vida de Maria, sem dúvida. Muito gravíssimo, em que ela sabendo do projeto de salvação de Deus, mesmo assim, vendo o seu filho ser injustiçado de todas as formas e tendo que se conter, porque sabia que dali Deus faria grande salvação, a salvação. E aí, nesse sentido, também o que veio depois de Cristo. Ora, o que veio depois de Cristo foi a perseguição. Com Cristo já houve a perseguição. Depois de Cristo, continuou esta perseguição aos cristãos. Então, no meio do medo, no meio daquele momento de escuridão, Maria, de certa forma, ela exerceu a função de ser um porto seguro para aqueles homens fragilizados, que fugiram. Gente, um momento drástico dessa comunidade que se formava. O seu líder, o cabeça, morreu. Mesmo que ele tivesse dito que ele ia ter que sofrer, morreu e ressuscitar, mas essa realidade de ressuscitar era uma realidade nova, ninguém experienciou isso. Realidade novíssima. A morte era o fim, acabou. Então aqueles homens, mesmo com aqueles anos de catequese, eles não poderiam esquecer de tudo que eles aprenderam e viveram e viram durante toda a vida. Homens feitos. Homens feitos, que traziam consigo muitas e muitas tradições do seu tempo. E a tradição maior é a morte. Morreu, acabou. Jesus disse tal, mas aí fica aquele pé atrás, aquela... Então, um momento gravíssimo da comunidade cristã naquele tempo. A morte de seu líder. Os principais seguidores se dispersaram. Um traiu. Tudo que era de ruim para acontecer, aconteceu. Jesus havia morrido. Os que o seguiam fugiram para também não serem perseguidos. E aí fica aquela dúvida. E aí? E agora? Para onde é que a gente vai? O que acontece agora? Então Maria, ela ocupa esse espaço. Ela, de certa forma, ela torna a unidade aquela comunidade desesperada. Maria era o porto seguro. E agora Jesus morreu. Vamos para onde? Vamos para a casa de Maria. Quando a gente se reuniu, vamos para a casa de Maria. Na casa de Maria é o que nos remete a Jesus. Na casa da mãe você encontra o filho,
Você vai lá, você quer encontrar o filho, você vai lá na casa da mãe dele. Se ele ainda não tiver casado, que foi o caso de Jesus, ele vai estar continuando lá. Está na casa da mãe dele. Então Jesus, a casa de Maria era o refúgio dos cristãos. E é por isso que Maria ela continuou sendo esse refúgio dos cristãos e também recebe esse título. Né? Porque no momento de dor, no momento de fragilidade, Maria ela é o ponto que traz o retorno à unidade. Mas vejam, tudo isso faz mais sentido, né? Quando nós vamos perceber o quanto que Maria ela permaneceu com Jesus, né? Em todos os momentos. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, né, é um pouco difícil de visualizar porque não tem nada disso escrito, mas esse convívio de Maria com Jesus, de Jesus com José, de Maria com José, esse convívio, ele é cabal, né, para se perceber o quanto que Maria ela foi importante nessa história da salvação. E o testemunho dos profetas, o testemunho da vida de Jesus, em todos os episódios em que ela aparece, em todos os momentos, Maria ela é designada como uma mulher diferente. Maria não é uma mulher igual a nenhuma outra. E é por isso, meus irmãos, que a igreja ela nos ensina, né? Nos ensina a amarmos Maria, porque a partir dela nós chegaremos a Jesus. A partir de Maria nós chegaremos, sem dúvida nenhuma, a Jesus Cristo. É um caminho certo, né, para se chegar a Jesus é através de Maria. É conhecendo, é amando, é rezando, né, e ela nos ensinará, nos apontará a direção, né, de como chegar ao seu filho. Né, porque, como ela disse, Deus olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurado todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso. Então, que nós possamos aumentar em nós essa espiritualidade mariana, que nós possamos cada vez mais amarmos Maria, rezarmos com Maria e pedirmos, sem dúvida, a sua intercessão, que nós seremos atendidos na medida e na vontade de Deus, sabendo de que uma serva tão próxima a Ele, né, é sem dúvida um ponto de refúgio para nós, para nos ajudar nesta caminhada peregrina rumo ao céu. Nós possamos saber amar Maria da melhor forma possível e, através dela, amarmos também Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, a gente tenha, se vocês tiverem alguma observação a fazer, alguma pergunta, alguma colocação, aprofundamento, pode ter espaço de 10 minutos para fazer as colocações.